Eu acredito que vocês conheçam muita gente que foi abduzida, até mesmo você que está aí me ouvindo, me assistindo, pode ter sido abduzido e não está lembrando. Porque eles colocam realmente a pessoa no processo, muitas pessoas ficam no processo de hipnose, uma suspensão da mente, é que você muitas das vezes foi levado e nem está se recordando, foi usado mesmo. A pessoa, ela diz que por hora as pessoas devem estar voltadas para o bem, procurando não sintonizar procurando sintonizar com a consciência cósmica, para que as pessoas não venham sucumbir ao império do mal instalado no planeta, porque o pior está por vir. Como? Se a pessoa já te envia esse tipo de mensagem, se ela publica esse tipo de mensagem dessa forma, que é contraditória desde o início ao fim, como é que ela pede para as pessoas se manter voltadas no bem, sintonizar a consciência, se a alma, a mente dessa pessoa está tomada pelo pânico, pelo medo, pela dúvida? Que fim vai se dar essa humanidade? Como se fosse descer realmente naves aqui e fosse arrebatar, e como se já estivesse descendo, porque no texto diz que diariamente milhares de pessoas estão sendo retiradas do planeta. E aí fica essa pergunta para vocês também. Não só eu estou informando, a gente fica meio indignado, mas será que realmente já existem pessoas sendo transferidas para outros planetas, eu digo principalmente em corpo físico, para dimensões mais sutis? Comece a observar, pessoal. Antes até mesmo de tomar uma posição depois de ouvir o que eu estou falando, eu não estou vindo aqui para julgar ninguém. Eu estou vindo para falar as informações totalmente deturpadas que estão trazendo para a gente. E vocês que já são seguidores da educação consciencial, mais do que nunca, é importante auxiliar informando as pessoas que existe um controle nefasto e que é pelo medo, sim, é pelo medo, é pelo pânico, é pela mentira que estão controlando a nossa humanidade. Porque quando você acredita nisso, quando não em corpo físico, mas quando você sai daqui, você acaba indo para uma câmara de ilusão, ou uma câmara holográfica. Porque você cria isso, você fica criando esse medo, você fica criando essas possibilidades de ser manipulado. Mas posso dizer uma coisa para vocês, alguns já estão manipulados no corpo físico. Eu vou trazer outras informações muito em breve para vocês, discutindo assuntos que eu vejo que é interessante ponderar, mas lembrando que o que eu digo aqui não é a mais pura verdade, porque a verdade deve vir de vocês, o experimento deve vir de vocês, o que eu trago são informações. Como vocês vão ouvir e levar adiante, isso vai depender da alma de vocês, dos arquivos que já estão dentro de vocês. Basta abrir a consciência, basta estar conectado com a fonte que te habita, que os arquivos vão se abrir, vão chegar, e você vai conseguir distinguir entre as informações que vão ser trazidas aqui e pelas informações que vocês vão começar a olhar com outros olhos, que está por aí. Mas são informações de todos os tipos, até as subliminares, que estão nas propagandas, em meio às telenovelas, tudo que está nos chegando, todo esse controle pelas séries, por esses filmes que são construídos exatamente, uns para nos preparar de fato e outros para nos conduzir ao controle. Engraçado que nesse texto, quando eu estava chegando no final dele e lendo, que o texto não é um texto muito grande, diz que já foram, olha só o termo até que ele usou, eu não gosto muito de usar esse termo evacuado, evacuar alguma coisa, que foram retirados do astral, que já foram retirados do astral, aproximadamente 13 bilhões de desencarnados, restando ainda 10 bilhões para serem retirados. Gente, vamos parar para analisar isso. E eu gostaria que vocês contribuíssem mesmo. Podem mandar mensagem, pode contribuir abaixo com as informações abaixo do vídeo, onde você vê esse vídeo. E principalmente, vamos acordar. Está na hora de despertar. Vamos filtrar. Filtrar aquilo que chega aos olhos de vocês, aos ouvidos de vocês, às frequências de vocês. Senão, nós vamos viver em meio a uma manipulação tão doida, onde pessoas levantam bandeiras, levantam
verdades. E algumas dessas verdades, elas são tão magnéticas que elas realmente cooptam milhares e milhares de pessoas. Então, principalmente nesse momento que nós estamos entrando em um processo, principalmente aqui no Brasil, em qualquer lugar, claro, onde tem os processos, que são os processos de novos gestores que estão chegando aí para tomar a frente das pastas, dos estados, das federações. Cuidado com as bandeiras que estão levantando. Cuidado do lado que você vai achar que a guerra é a mais forte e a correta. Observe a pessoa, observe a sua história e se observe. Porque a gente só dá para o outro aquilo que nós somos de fato. Se uma pessoa te faz mal, foi porque você deu a possibilidade dela lhe fazer mal. Se a pessoa te usou, foi você que deu a oportunidade dela te usar. Tendo consciência disso, eu acredito que nós, pelo menos nós que estamos entrando nesse processo de despertar, porque eu também não estou totalmente desperto. Se eu fosse totalmente desperto, nem estaria aqui no corpo, já estaria em outra localidade. Mas enquanto eu puder me manter aqui, estarei fazendo a minha parte, que assim que eu vou até o último momento e espero que a fonte, a consciência cósmica esteja ao meu lado. Então, quando vocês forem tomar uma decisão, não levantem bandeira de primeiro momento, não levante. Quando vocês receberem um texto, não saiam compartilhando o texto. Se você tem dúvida, se alguma coisa não ressoou legal com você, observa, preste atenção, porque senão vai acontecer exatamente o que ocorreu quando eu vi a postagem que me mandaram e algumas mensagens que depois chegaram. Eu fui entrar para ver, né, e depois o que chegou. Poxa, então não tem mais jeito, quer dizer que eu já passei pelo processo de abdução quando criança e agora eu não tenho jeito, eu não vou junto com os mais elevados, com os espíritos, com os humanos mais evoluídos para um planeta melhor, quer dizer, eu vou ser jogado num planeta primitivo. E você ouvir isso de uma pessoa que já passou por tantas coisas, que não pôde ter filho depois das abduções, que sofreu tanto por ter sido manipulada, e uma pessoa que só fez bem para as outras pessoas. Um espírito tão bom que, além de ajudar na causa animal, ajuda tantas mulheres que eu conheço, mulheres que passam por problemas seríssimos de saúde. Então, isso me espantou bastante. E eu estou falando para vocês também. Eu acredito que vocês conheçam muita gente que foi abduzida, até mesmo você que está aí me ouvindo, me assistindo, pode ter sido abduzido e não está lembrando. Porque eles colocam realmente a pessoa no processo, muitas pessoas ficam no processo de hipnose, uma suspensão da mente, é que você muitas das vezes foi levado e nem está se recordando, foi usado mesmo. E isso é uma coisa tão complicada que eu vou trazer nos próximos vídeos sobre essas questões das abduções, mas então essas pessoas coitadas que não têm lembranças, elas não sabem se vão com os mais evoluídos ou com os atrasados, né? Porque na maioria do caso aqui, entre todos nós, a maioria dos seres humanos já passaram pelo processo de abdução. Se não passou pessoalmente, alguém da sua ancestralidade, da sua fisicalidade, seu pai, sua mãe, seu bisavô, seu tataravô, em algum momento pode ter passado por um processo de abdução. Então, se você carrega no seu código genético toda essa carga que vem de sangue para sangue, de pai para filho, de mãe para filho e assim sucessivamente, você também deve estar nesse processo desses que vão ser abduzidos porque não é evoluído e vai ser levado para um lugar ruim. Pessoal, só para finalizar, saiam fora dessas informações. A abdução, o arrebatamento, como as pessoas estão querendo colocar, é uma questão de manipulação religiosa. Quando você entender isso, quando você sair dessa armadilha, tudo vai clarear. Então, se você tiver alguma dúvida e quiser contribuir, é só deixar as mensagens abaixo do vídeo. Pense bem, contribua e tenha cuidado. Não só as informações que vão chegar. Sempre filtre. Observe tudo que passarem para você. Observe até mesmo isso que eu estou passando, que eu trouxe. Porque eu quero que vocês entendam que eu não vim julgar ninguém. O que eu estou trazendo é uma informação, uma indignação de uma informação manipulada. Essa é uma de muitos outros tipos de direcionamentos e informações que tem me assustado. Porque a partir do momento que eu me coloquei à disposição de aparecer e falar com as pessoas, eu não posso mais deixar
algumas coisas passarem em branco. Eu sei que dói, é complicado. Eu não vou falar o nome da pessoa que postou, nem precisamos disso, até porque muitas das vezes a pessoa é inocente ao ponto de estar sendo também manipulada. Às vezes, algum médium ou a própria pessoa, por algum tipo de canalização manipulada, recebeu essa informação e acreditou piamente. Tanto é que postou e compartilhou com centenas e milhares de pessoas. E como eu disse, pessoa essa vinculada ao movimento da luz. Como dizem, a luz venceu. Já não há mais trevas na Terra, mas eu queria descobrir isso, juro para vocês. Vendo essa guerra acontecendo no leste europeu, vendo crianças, homens, mulheres passando fome, a doença se alastrando, mais pobres no mundo, muito mais pobrezas, a indiferença social, eu não entendo e não quero entender. O que eu vou fazer e que eu chamo vocês é que sejamos uma rede que vai lutar contra essa manipulação. Não tenham medo, tenham fé. Fé em você, primeiro. Fé nessa fonte, nessa fagulha divina que te habita. E quando for chamar toda essa consciência cósmica, essa fonte que tudo é, esse Deus absoluto, olhe para dentro de você. Sinta essa energia pulsando em você primeiro, porque não dá para jogar só para fora. Não dá para ficar no meio de ladainhas, de rezas repetitivas, achando que a salvação vai se aproximar e vai chegar. Mas quando você olha, quando você se entende, enquanto fonte, enquanto energia crística, você é o primeiro Deus transformador na vida das pessoas e em toda a sociedade. Então, seja a diferença. E aí, você está pronto? Você está preparado?